Tá começando o Pode Transferir, seu podcast sobre fintechs, uma produção Transfira e Finsiders. Olá pessoal, está começando o primeiro episódio do Pode Transferir, o seu podcast para dominar o ecossistema de meios de pagamento. Esse podcast é uma iniciativa da Transfira, Fintech Open Banking de gestão e processamento de pagamentos, e do Finsiders, portal de notícias do segmento de fintechs. A Transfira é uma fintech. Nós desenvolvemos tecnologia para resolver problemas no financeiro das empresas, seja Pix, pagamento de boletos e guias, ou transferências. Nossos clientes possuem uma conta digital de onde executam seus pagamentos. Seja um pagamento, seja milhares de pagamentos. Nosso cliente ele consegue fazer isso, automatizar essa rotina de forma muito simples e de forma muito ágil. Nossos clientes também conseguem realizar cobranças usando Pix, emitindo QR Codes de cobrança, seja imediata, dinâmica ou estática, com a certeza de que o dinheiro vai chegar o mais rápido possível à conta da pessoa ou da empresa certa. A gente tem um procedimento de inteligência onde a gente faz a validação de dados bancários. Para entender mais, acesse transfira.com. Eu sou Fernando Nunes, cofundador e diretor comercial da Transfira, e vou te acompanhar nessa jornada de imersão em meios de pagamento. Nosso objetivo com esse podcast é ter um espaço para discutir o que há de mais relevante no setor e trazer sempre um especialista para contribuir com um ecossistema de pagamentos. Ao final, você também pode ficar por dentro dos bastidores das notícias que movimentaram o ecossistema de tecnologia e finanças nos últimos dias. Quando a hora chegar, eu passo a bola para o Danilo Martins, do Finsiders. O tema de hoje é a evolução dos meios de pagamentos. Nós vamos falar sobre as transformações que estão sendo vividas no setor. A gente sabe que nos últimos anos o mercado financeiro passou por uma grande revolução devido ao avanço da tecnologia. Algumas limitações, como horário e lugar, deixaram de existir e isso multiplicou as possibilidades de fazer o dinheiro circular para além do papel moeda. Os passos foram adiantados com mais um fator, a pandemia do Covid-19. A indústria de pagamento foi extremamente afetada e acelerou o movimento de mudança do dinheiro físico para os pagamentos digitais. E quem não estava preparado precisou correr atrás para não perder o bonde. Os cartões de crédito, as contas de pagamento 100% digitais, as carteiras digitais e o próprio Pix são marcos enormes que compõem essa virada de chave. Para se ter uma ideia, de acordo com a Accenture, a modernização dos meios de pagamento é uma oportunidade mundial na casa de 300 bilhões de dólares. No Brasil, segundo dados do Distrito, as startups do meios de pagamentos captaram 251 milhões de dólares só em 2020. Isso é um aumento de mais de 2.000% em relação ao ano anterior, 2019. E para falar sobre isso, a gente trouxe aqui o João Bezerra, nosso super parceiro, nosso investidor e que colabora com a gente todos os dias. Ele, que tem mais de 35 anos de experiência nos setores de tecnologia, pagamentos e bancos aqui no Brasil, atuou como diretor do Itaú Unibanco, onde ocupou diversos cargos executivos. E hoje é Fintech Investment Leader do Bossa Nova Investimentos, faz parte aqui do nosso board de investidores e tem contribuído muito com o desenvolvimento da Transfira. João, é uma honra enorme contar com você aqui no Pode Transferir, nesse primeiro episódio, abrindo essa jornada. Fique bem à vontade e seja super bem-vindo. Obrigado, Fernando. Obrigado, Transfira, aí pelo convite. E olá aí a todos que estão escutando a gente aqui hoje, né? Legal, João. Entrando agora no episódio, além da pandemia, quais outros fatores você pode elencar como catalisadores da evolução dos meios de pagamento? Olha, na verdade, se fala muito da transformação digital, né? Então, algumas coisas aconteceram. Então, a transformação digital virou uma buzzword, né? Fez muita gente digitalizar, muitas vezes, processos seculares. E não transformaram nada de verdade. Eles aceleraram algumas coisas, melhoraram, conseguiram melhorar a vida das nossas comunidades, da sociedade, mas não necessariamente transformaram. Eu acho que uma grande mudança que aconteceu e que não afetou só meios de pagamento, mas inovação em geral, foi o surgimento de cloud, né? Se você pegar em 2008, quando as primeiras clouds de verdade começaram a surgir, uma startup que em 2000 precisava de $1 milhão para montar um data center, de repente, com $100 ela aparece hoje.
hoje. Então isso permite que você tenha muitas tentativas, muitas soluções que custariam muito caro sendo colocadas na rua. Então esse é o primeiro ponto para startup em geral. No segundo, eu acho que a partir já do começo dos anos 2000, a gente começou a ver fintechs como o PayPal aparecendo e trazendo realmente novidades baseadas em APIs, né? E nesse período, com essa facilidade de você abrir startups, e depois com toda a crise financeira que apareceu de 2008 a 2012, houve uma crise de confiança com o sistema financeiro, com os bancos, o que acabou gerando esse monte de fintech que começou a aparecer por aí, trazendo novidades. Por um lado, positivo, por outro lado, as fintechs apareceram querendo quebrar o status quo, mas querendo quebrar reguladores e bancos, o que é uma ingenuidade, né? Achar porque existe o regulador por algum motivo, para pôr ordem nisso. Então, o surgimento das fintechs, ela acabou favorecendo boa parcela dessa evolução de meios de pagamento. Isso você veja aqui no Brasil e fora, né? Você pega PayPal e Square como exemplos de fora, a Stripe, mas também aqui no Brasil você teve empresas incríveis aparecendo nesse período, como XP, Stone, Guia Bolso, Creditas, né? Que também agora... Essas empresas apareceram nesse movimento, entrantes que vieram e foram viabilizadas em função da possibilidade de ter empresas baseadas em cloud que permitiam ser abertas de uma maneira muito mais rápida do que no passado, né? Cara, uma das coisas que a gente vê muito, né, cada vez que a gente vai discutir as inovações, que a gente olha para novidades que foram criadas, a gente tem alguma coisa que vai morrer, né? A da vez é o boleto que vai deixar de existir. A gente já chegou no passado, o cartão vai deixar de existir, o cheque. Mas, cara, o que a gente vê é que a gente tem diferentes localidades, a gente tem diferentes demandas para isso. Com certeza o Pix é uma questão, né, de digitalização muito grande dos pagamentos, do fluxo de dinheiro. Mas eu queria ouvir um pouco de você, assim, né, sobre essa coisa de produtos novos, produtos que vão deixar de existir. O que você pensa sobre isso, né? Qual que é a sua visão sobre esses produtos, isso que a gente já está acostumado? Vai ter alguma coisa que vai deixar de existir? Olha, eu acho que vai ter muita coisa que vai deixar de existir, né? Deixa eu tentar fazer uma historinha assim, depois a gente volta nisso. Mas você imagina, daqui a 10 anos, você lá, de repente, o teu carro autônomo vai te pegar na tua casa, né? Então, ele vai pegar você às 8 horas da manhã, e desse carro autônomo é uma sociedade tua com o Guilherme, sabe? O Guilherme da Transfira? Então, vocês têm uma sociedade naquele carro autônomo, ele te pega às 8 horas da manhã, te leva pra Transfira e vai pegar o Guilherme às 9h30, o Guilherme, né, acorda um pouquinho mais tarde, mas sai mais tarde também. E aí ele depois pega o Guilherme, sabe que tem que pegar o Guilherme, depois disso leva tuas crianças pra escola ao meio-dia, depois disso ele não tem nada pra fazer, aquele teu carro autônomo. Ele vai no posto e põe energia, depois de energia ele vai virar Uber, ele vai lá e começa a faturar. Então o carro, ele te levou, fez o trabalho, foi lá, gastou o dinheiro da carteira digital que esse carro possui, colocando energia, né, elétrica, possivelmente, e depois ele foi faturar, trazendo dinheiro para aquela wallet. Então é um carro que é autossustentável do ponto de vista financeiro. E ele paga, ele recebe, ele faz transações máquina a máquina, e ele serve você. Às 5 da tarde vai te buscar, às 8 da noite vai buscar o Guilherme. E o carro é uma máquina viva, financeira. E você vai ver daqui a 10 anos muito mais transações máquina a máquina, e olha o que vocês estão fazendo na Transfira. Essa automação, quantas transações máquina a máquina que ninguém enxerga e está acontecendo aí. Então, esse tipo de coisa, se você olhar daqui a 10 anos, esse é um exemplo pequenininho, lógico que você tem que trabalhar a propriedade, ver como é que essa coisa funciona do ponto de vista futuro, mas daqui a 10 anos, o que você vai enxergar, vão sumir uma série de coisas que a gente vê hoje, ou seja, você não vai ter mais agência, possivelmente, vai ter outro tipo. Bancos que dependerem de agências para faturamento estão mortos, a agência talvez não desapareça, mas será outra. Caixa eletrônico, POS, cheque, produtos bancários, senhas, elas vão desaparecer em 10 anos. O que a gente vai ter? Não vai ter um banco invisível e sem fricção. Ele vai ter um banco assim, em qualquer lugar, em qualquer momento, sem nenhum downtime. Você vai ter pagamento baseado em IoT, sem que você pense, as coisas vão estar acontecendo. Fast Payments, que é o Pix, é uma realidade hoje e será a realidade no futuro. Ou seja, o Pix realmente vai quebrar uma série de coisas e de modelos como cartão de crédito, né, que em algum momento vai acabar também. A biometria vai estar por aí, a voz vai estar por aí, inteligência artificial e machine learning vão estar na base. Você vai ter muito mais experiências do que produtos. Então você não vai falar de um produto bancário, você vai falar de uma experiência sua. Então coisas do tipo, eu quero emprestar dinheiro pelas próximas 4 horas e te pago às 6 da tarde, sabe? Coisas dessa natureza que vão ser outros movimentos,
outro tipo, e logo você vai estar falando, como hoje a gente já fala de Bitcoin como sendo algo natural, né? Você vai numa loja, ela aceita Bitcoin. O que é o Bitcoin? É um ativo X que foi criado de uma certa maneira. Mas amanhã a gente vai estar falando de coisas como Data Monetization, poupança de dados. Ou seja, teus dados vão virar dinheiro daqui a 10 anos. Você vai estar pagando com aqueles dados que você acumulou. Uma criança que nasce hoje já vai nascer com uma poupança de dados pronta para ser gasta no futuro, porque dados, eles não são o novo petróleo, como o pessoal fala. Dados é o novo oxigênio, ele é ilimitado. E em algum momento que a gente consiga precificá-los, eles vão passar a ser talvez uma nova moeda corrente. Então, assim, o mundo daqui a 10 anos vai ser muito diferente do que é hoje. Difícil de imaginar, de falar, o cartão de crédito não morreu, mas, gente, talvez ele será outra coisa. Pode ser que ele fique marginal, mas quando você vê o Pix, você imagina se há um ano atrás tivessem te falado que você teria mais da metade dos teus pagamentos sendo feitos por um pagamento instantâneo que o governo ia estabelecer e que não ia ter tarifa, né? Lógico, é mínima, né? Então, daqui a 10 anos, cara, o mundo será muito diferente do que é hoje. Eu não sei te dizer exatamente o que ele é. O que eu te falei são algumas direções, certamente eu vou errar, mas eu a cada 6 meses vou mudando essa minha mira, sabe? E, cara, a gente conversou já, né? A gente tem conversado, tem feito nossos papos. Você já falou muito sobre essa coisa do data monetization, né? Da carteira de dados. E, de fato, a gente também enxerga isso olhando para o Pix, né? Nós, como uma das participantes, a gente começa a enxergar muita coisa que a gente não enxergava antes do nosso cliente, porque a gente sabe quem ele está pagando, por que ele está pagando. A gente começa a ter umas correlações que são muito legais, né? Que você começa a ter um estudo e uma análise que você não tinha antes. Então, de fato, a gente está começando também a capturar dados que a gente não esperava, né? Proteção disso. O que você enxerga? Porque assim, se isso vale, se isso tem valor, como é que eu protejo, né? Beleza, eu sei que eu vou tentar vender isso para alguém no futuro, que isso vai ter valor e vai ser muito legal fazer rentabilidade disso, mas beleza, como é que você vê a segurança disso? A gente tem falado, né, com frequência de mega vazamentos, de dados, né, de 230, 250 milhões de brasileiros, então tem dado de brasileiro que nem tá mais vivo. Como é que você enxerga esse ponto de segurança? É super polêmico. Vamos pegar do ponto de vista transacional, acho que a segurança, eu fui de banco muitos anos, segurança é fundamental, porque você não quer ninguém fazendo um pagamento com o seu dinheiro ou transferindo o seu dinheiro, né? Então, do ponto de vista da segurança, cybersecurity é sempre algo que você tem que ter uma preocupação extrema e você tem que ter uma proteção ao máximo. O mundo é cada dia mais digital, então significa que quanto mais conveniência e conforto você dá, mais segurança você tem que ter. E a segurança vai ter que evoluir do ponto de vista de acesso e transacional para mais biometrias e para identidade digital vai ser um segmento de fintech enorme, tá? Para fazer os onboards, para você garantir que você é mesmo, e não é mais só a senha, tem uma série de fatores que se conjugam para você trabalhar a identidade digital. Então isso é fundamental, você não ter ninguém que consiga fazer acesso. Boa parte dos problemas que tem com criptomoedas está nas pontas, não está no meio, não está no blockchain, não está nas transferências dos ledgers descentralizados, mas está na ponta quando você tem engenharias sociais ou de repente uma brecha nas corretoras nas pontas. Então essa parte de segurança é fundamental. A parte de privacidade eu acho um pouco polêmico, porque acho que a privacidade ela vai acabar no mundo capitalista, a privacidade ela vai acabar sendo sobreposta pela propriedade do dado. Porque hoje a gente fala, meus dados do Facebook ou do Fleury, eu não quero que ninguém pegue, mas de verdade, se alguém chegar e te oferecer R$10 pelo teu dado, você vai vender. Então por que eu não vou vender? A privacidade, no mundo capitalista, tudo tem um preço. Depende de quanto te pagam pelos teus dados. E teu dado vai virar dinheiro. Nesse ponto de vista, a questão do dado não é a privacidade em si, é como quem consegue certificar esse dado. Porque é que nem você tem um dinheiro na mão, o dinheiro pode ser falsificado, mas você vê se ele é certificado como você olha a nota, de alguma maneira você percebe. Os dados vão ser certificados que são teus, ninguém vai poder vender teus dados. O cara vai ter que ir na Santa Efigênia vender teus dados, tá certo? Mas o cara que comprar não vai poder usar, porque a LGPD vai regular isso. Se você pegar a LGPD de hoje, ela simplesmente industrializou e virou um negócio jurídico mais, eu posso processar você, o que vai garantir que uma empresa não vai ter que usar dados que não sejam verdadeiros. Mas na hora que você tem a propriedade do teu dado, como tem no Open Banking, e você autorizar o outro a usar, ou você vender a propriedade dos teus dados de maneira temporária, a questão da privacidade acaba, entra a questão da propriedade. É lógico que a questão da proteção física, perimetral, transacional, é fundamental. Eu estou separando isso da questão privacidade. Eu acho que no mundo capitalista, a questão propriedade dos dados e você ter o valor e poder vendê-los, ela vai se sobressair em cima da privacidade. É uma questão polêmica, meio maluca, né? O ponto é que a gente ainda não sabe bem como é essa precificação.
transação, mas ou como é uma plataforma que faça isso acontecer, mas ela vai aparecer. É um mundo novo, né? A gente ainda não sabe como lidar com ele, a gente não tem nenhum paradigma ainda que sirva de base, né, para lidar com isso. Mas segurança, cara, numa empresa que depende de transação, pega uma Transfira, eu brinco que pode ser um desastre, como é para uma Vale uma barragem de Brumadinho, entendeu? Então você tem que tratar a segurança assim, eu não posso deixar ter uma barragem de Brumadinho aqui, porque basta um negocinho pequenininho estourar para o resto. Então isso é muito importante, qualquer instituição financeira, não deixe, fique de olho, preste atenção para você não deixar uma formação de nenhuma barragem de Brumadinho, basta você prestar atenção que ela não acontece. Cara, a gente tem o Rafa, né, que cuida de tecnologia, e é uma briga muito grande que a gente tem para cuidar de segurança, porque, cara, é a nossa imagem, a gente está trabalhando há 4 anos construindo a Transfira, qualquer problema nesse sentido, qualquer vazamento, vai fazer a gente perder a credibilidade que a gente está construindo, vai perder, a gente vai ter um problema de imagem, um problema de, cara, tem um monte de coisa ali. Eu super concordo com essa tua visão sobre essa questão dos dados. Hoje, na minha visão, a gente tem um cenário onde o banco, ele é dono do seu histórico financeiro, né, e ele tenta te proteger aquilo de tudo quanto é jeito, de não fornecer para ninguém, você vai pedir empréstimo, se você não tiver no teu banco de relacionamento, você não consegue um bom empréstimo. E o que a gente vê aqui é que o Open Finance, ele vem numa tentativa e no sentido de devolver essa propriedade dos dados para quem de fato eles pertencem, né, que é o usuário. Você concorda nessa visão? Faz sentido isso? Como que você enxerga essa mudança de paradigma, essa mudança que a gente está enfrentando com o Open Finance? Olha, eu concordo, eu acho primeiro que o dado, você nem sabia que era teu, você nem tinha interesse em tê-lo, né? Eu acho que o ponto aqui é que a gente, na hora que você fala de Open Bank e Open Finance, vai fazer um mundo mais eficiente, mais barato, porque você, na verdade, esses dados muitas vezes estão replicados e muitas vezes você não dá um crédito para o Fernando, porque você só enxerga ele na conta de um banco A e não do banco C, D e E. Esse histórico muitas vezes não está replicado. Isso para uma empresa PJ então é maior ainda. Então esse tipo de Open Finance, um dia vai ser um Open Finance global. Quantas vezes você já não viu alguém reclamar que foi para os Estados Unidos e não tem crédito, que não tem história? Um dia isso vai ser global, o mundo vai saber de você. Então o Open Finance doméstico vai permitir isso aqui, vai permitir que uma instituição, até simplificar a vida, você vai fazer um pagamento, você pode iniciar um pagamento Pix através de uma loja, de um outro revendedor, e ele vai lá no banco, autoriza. Então, na verdade, o que isso vai permitir é que teus dados possam ser interpretados por quem sabe interpretar e não simplesmente como um produto, mas como melhorar a tua experiência. Vou dar um exemplo que eu gosto bastante para você que gosta de pagamentos. Então, você imagina uma experiência real. Você pega na Inglaterra, que você está lá no metrô, isso já acontece lá, e você gasta 30 pounds por mês de metrô. E se você, no ano inteiro, você gastaria 360 pounds. E o banco que começou a te enxergar com Open Finance, uma fintech que você deu teus dados, ela percebeu que você fazia esse gasto todo mês. E aí a inteligência artificial falou o seguinte: puxa, Fernando, você pega metrô todo dia, você não quer comprar um ticket anual que custa 240 pounds? Né? E você fala assim, porra, eu não tenho 240 pounds para pagar, por isso que eu pago todo mês 30 pounds. Eu falo assim, não, mas eu te empresto por 250 pounds. Então o banco vai, na hora, imagina que o banco que te aborda fala o seguinte, ó, você não precisa mais gastar 30 pounds por mês, eu te empresto 250, você vai me pagando 25 por mês. Sei lá, tô chutando, né? Que é menos do que os 30. Quando o banco te aborda dessa maneira, você vai, pô, esse cara tá preocupado comigo. Esse tipo de abordagem é que as empresas financeiras têm que ter, pensando no que você precisa e não no produto que tem lá pronto te esperando na prateleira para você, porque você nem ia lembrar de pedir um empréstimo, ele te ofereceu porque ele te conheceu. Então o mundo vai nessa linha, de você ir mais para a experiência, e o Open Finance vai abrir isso, muitas possibilidades. Olha, Open Finance, Pix e a democratização do crédito que vai aparecer com tudo isso, vai fazer com que essas 1.200 fintechs do Brasil virem 2.000 já. Então vai aparecer muita solução nova aí. João, quero super te agradecer. É uma honra contar com você nessa nova iniciativa que a gente tem aqui, o nosso podcast, o Pode Transferir. Então, fica nosso super obrigado por tua colaboração, por participar, por dispor do teu tempo, para dar um pouco mais dessa tua visão para a Transfira e também para quem está ouvindo a gente aqui. Muito, muito obrigado. Obrigado a você, Fernando. Sempre à disposição. Pode me chamar para outros aí. A gente fala de outras coisas também. Fala de futebol, fala de Jogos Olímpicos, fala de qualquer coisa nova que apareça por aí, né? Legal, muito legal. Então tá, gente, obrigado por quem nos ouviu. A gente bateu um papo aqui com o João Bezerra sobre meios de pagamentos, sobre as evoluções, sobre as novidades que estão surgindo. A gente vai ficando por aqui. Se você quiser trocar uma ideia comigo, é só procurar Fernando Nunes no LinkedIn, procurar a Transfira. Você pode acessar o site da Transfira para conhecer mais da nossa história, do que a gente está construindo, é transfira.com, né, com 2 Es. E agora eu passo a bola para o Danilo, do FinSiders, que vai te atualizar sobre o que rolou de interessante no setor e nesses últimos dias. Até a próxima. Tchau, tchau.
pessoal, eu sou Danilo Martins, fundador e editor-chefe do Finsiders, portal especializado no mercado de fintechs. A gente dá algumas das principais notícias aí, movimentações do ecossistema de fintechs. Eu sou jornalista, é a primeira vez que eu converso aí com vocês, né, que estão nos ouvindo. Eu sou jornalista especializado em finanças, lancei o Finsiders no ano passado como uma newsletter, que agora também é um portal, na verdade desde outubro do ano passado é um portal, hoje já é referência, né, em conteúdo sobre fintechs no Brasil. E por falar em conteúdo, eu vou trazer aí nesse espaço bastante nobre, eu vou trazer algumas das principais notícias das últimas semanas no mercado de fintechs e, claro, indo além da notícia em si, além do fato que todo mundo noticia. As últimas semanas, e na verdade isso tem acontecido no ano todo, né, no mercado de fintechs, elas foram semanas bastante agitadas. A gente tem tido uma série de operações de M&A, né, de fusões e aquisições, investimento em fintechs. O ano está bastante aquecido no cenário de fintechs. As mais recentes foram operações bastante grandes, apesar de não terem sido operações de valor revelado. É uma coisa que acontece bastante aí, tem acontecido bastante no mercado. Eu vou começar com uma delas, que foi uma operação bem interessante, a Acreditas, né, que é a fintech de crédito, que atua com 3 ecossistemas principais, né, imóvel, automóvel e salário. Ela comprou a corretora de seguros Minuto. A Minuto é uma das principais corretoras digitais de seguros, foi pioneira 10 anos atrás. Ela lançou a sua plataforma, né, de seguros, de venda de seguros pela internet, e esse negócio atraiu a Acreditas, que na verdade já vinha fazendo algumas incursões, né, no mercado segurador, especialmente em previdência, com um acordo que a empresa fechou com a Icatu Seguros, mas agora com a compra da Minuto, ela de fato entra no mercado segurador, ela pisa com os 2 pés aí num novo mercado, né, então que tem bastante sinergias com o mercado no qual a Acreditas atua. Se a gente parar para pensar, quando uma pessoa contrata um crédito, seja de imóvel, seja crédito para comprar um veículo, ela tem uma sinergia, esse produto, né, tem uma sinergia muito grande com seguros e até com outros produtos de investimento, por exemplo. Então a Acredita não é nada boba, né? Ela consegue aí, na verdade, encontrar mais um produto que tem fit com a sua atuação em crédito. Entrando um pouco mais em detalhes, a transação não teve valor revelado, né? Mas ao site Brasil Journal, o fundador, Sérgio Fúrio, disse que esse deal, né, essa transação foi a maior da história da empresa e, na verdade, não foi a única, né? Esse ano a empresa tem feito várias movimentações. Em janeiro ela comprou a Bicred, uma plataforma digital especializada em crédito imobiliário, né, em home equity também, que é o crédito com garantia em imóvel. Em maio ela investiu na fabricante de motos elétricas Volts e também comprou a Volanti, né, que é uma marketplace de venda e compra de carros. Concorre aqui no Brasil, para dar um pouco mais de contexto, com a Kavak, que é uma mexicana que acabou de chegar ao Brasil. Então, sinal de que também o mercado de automóveis está bastante aquecido. A Acreditas lançou também o Acreditas Auto recentemente, dobrando aí a sua aposta nesse segmento. A Acreditas não foi a única, na verdade, a anunciar uma operação de M&A aí nas últimas semanas, né? Teve um caso muito bom, emblemático aí, na verdade, das movimentações que antecedem o Open Bank, consequentemente o Open Finance, que foi a compra do Guia Bolso, um aplicativo de gestão financeira, né, que foi comprado pelo PicPay. PicPay dispensa apresentações, quem assistiu Big Brother e quem vai assistir o show do Milhão vê que o PicPay está em todos os anúncios, né, em propagandas. Basicamente é uma carteira digital que foi agregando novas funcionalidades, novas features aí nos últimos meses. Lançou crédito, lançou empréstimo pessoal, lançou o cartão de crédito. Tentou fazer o IPO nos Estados Unidos, não teve demanda, né, dos investidores, acabou adiando os planos para 2023, mas tem recursos em caixa, né, recursos colocados ali pela controladora, e agora fez a sua primeira movimentação, que foi comprar o Guia Bolso. O Guia Bolso, para quem não sabe, né, ou quem não se recorda, o Guia Bolso foi praticamente um dos pioneiros no Open Bank ao trazer ali a abertura, né, na verdade, ao abrir os dados
dos usuários, conseguir permitir, na verdade, esse compartilhamento de dados. Isso a gente está falando 9 anos atrás, né, quando ainda não tinha nenhuma discussão sobre regulamentação do Open Banking no Brasil, né? E o PicPay viu isso no Guia Bolso, tanto é que na divulgação dessa aquisição, né, dessa operação, o PicPay deixou bem claro que o objetivo é ser protagonista no Open Banking. E o que significa isso, né? Na verdade, é deter toda a estrutura que o Guia Bolso construiu ao longo dos últimos anos, uma estrutura tecnológica, de análise e inteligência de dados, e mesmo de execução do Open Banking, né, que foi toda a plataforma tecnológica que o Guia Bolso construiu. O PicPay, por sua vez, para quem não sabe, foi fundado também há 9 anos, mas em Vitória, no Espírito Santo, como uma carteira digital, um aplicativo para fazer pagamentos, né? E evoluiu, agora é uma plataforma com outros serviços, né? E na realidade, com essa aquisição, tende a crescer mais ainda, né? Eles querem se transformar numa grande plataforma de serviços financeiros e não financeiros, trazendo aí uma discussão, será que vai ser um super app? Será que é mesmo um super app? Eu entrevistei recentemente o vice-presidente do o Eduardo Chedi, que chegou à empresa esse ano, né? E entrevistei junto com ele o Thiago Alvarez, que é o cofundador do Guia Bolso, e os dois deixaram bem claros ali que foi um namoro que selado em poucos dias, uma negociação muito rápida. Os leitores aí do Finsiders vão ler aí, já estão lendo, né, a matéria que eu publiquei com essa entrevista, mas eles deixaram muito claro que a estratégia é ser essa grande plataforma, esse grande ecossistema, e um ecossistema aberto mesmo, ou seja, trazendo parceiros de diferentes frentes, de diferentes verticais, e aí passando por créditos, seguros, investimentos e produtos não financeiros, né, por meio do marketplace que o PicPay construiu, né, eles chamam de Store. Esse é um caso clássico de como o Open Banking já está movimentando o setor, né, ainda que tenha uma regulamentação a ser cumprida, com etapas, são 9 etapas até o ano que vem, né, o Banco Central faseou mais as etapas do Open Banking, ainda que tenha essa regulamentação, os movimentos estão acontecendo, né? As empresas estão fazendo acordos, estão fazendo parcerias e também fazendo operações aí de M&A. Ainda falando sobre operações de M&A, né, as últimas semanas foram bastante agitadas, aí não teve só fintech pura, né, vamos dizer assim, comprando outra ou fazendo uma fusão. O Melius, né, para quem não sabe, é um aplicativo que dá cashback e fez recentemente o IPO na B3, na Bolsa de Valores, e vem fazendo algumas aquisições. A mais recente foi no mundo cripto, né? No mundo de criptoativos. Eles anunciaram a compra do Alter, antigo Alter Bank, por 25,9 milhões, numa operação que eles compraram 100% do negócio, né? E com essa intenção, que é muito clara, de incluir, agregar, né, criptoativos a uma plataforma de serviços financeiros. É importante dizer que o Melius, ele não é uma fintech, né? Ele não é uma plataforma de serviços financeiros. Muito pelo contrário, eles construíram uma plataforma de cashback e agora, mais recentemente, capitalizados com o IPO, eles estão construindo essa plataforma de serviços financeiros. A ideia é que eles tenham aí um banco digital, como eles colocam, né, já colocaram em algumas matérias, um banco digital completo que deve ficar pronto até janeiro. E isso faz parte do quê? Isso inclui o quê? Crédito, conta digital, inclui aí também a carteira de criptomoedas, agora com o Alter, né? Sinal de que é uma busca ali do Melius para se diferenciar num universo que tem mais carteiras digitais, tem mais wallets, né? Cada vez mais competitivo. Vale dizer que em maio o Melius comprou Acesso. Acesso é um player que opera com Bank as a Service por meio de uma unidade, né? Eles têm uma unidade chamada Bankly, que foi criada aí pela Acesso e comprada aí em maio pelo Melius, sinal de que infraestrutura, né? Toda essa parte da cozinha em si, eles não vão precisar, eles têm essa estrutura, compraram Acesso justamente para construir as suas soluções financeiras na plataforma digital, né? A compra do Alter é a primeira transação que o Melius fez desde que ele levantou um follow-on, né, que é uma oferta subsequente de ações. Ele levantou 1,15 bi, né, 1,2 bi, 1 bilhão e 200, e hoje o Melius já vale mais de 9,5 bilhões
bilhões, 9 bilhões e meio na bolsa, sinal aí de que os investidores acabaram gostando aí da abertura de capital, das recentes movimentações e vem crescendo bastante aí na bolsa esse papel. Por falar em grana, né, a gente está falando de grana, o BTG Pactual, banco de investimentos, eles disseram aí que tem um fundo de Venture Capital, um fundo, na verdade, de Corporate Venture Capital, o chamado CVC, de 200 milhões de reais para investir em startups. Isso foi uma declaração dada pelo presidente do banco, Roberto Sallouti, no Demo Day da edição 7, né, do Boost Lab, que é o programa de potencialização de scale-ups do banco. O Finsiders acompanhou o evento online e logo no início, numa entrevista do presidente do banco para o sócio do BTG, o Frederico Pompeu, ele destacou esse bolso, né, o tamanho desse bolso que o banco tem para investir em startups. O que isso revela? Revela que cada vez mais a gente tem fundos de Venture Capital, mais investidores, mais liquidez no mercado, ou seja, muito mais recursos para investir em startups. E aí, startups de diferentes setores, não somente fintechs, mas as fintechs vêm liderando, né, o volume de aportes, o número de aportes nesse ano, né, sinal de que está bastante aquecido, como a gente falou no começo, né. Ainda nessa semana, o Boost Lab anunciou 8 startups para a nova edição do programa. O Finsiders antecipou a lista com exclusividade, tem algumas startups muito interessantes ali na lista, né, entre elas o Banco Digital Linker, tem a Startup J, que começou como um site de jornalismo e evoluiu para outros serviços no mercado jurídico, e desde o início do Boost Lab passaram pelo programa mais de 50 empresas, 70% delas fizeram negócios com as empresas do grupo, 6 empresas já receberam investimentos, entre elas as fintechs Liber Capital, Finpass e a Cellcoin, que você sabe foi investida recentemente pela Sinqia e teve outros investidores como a Vox Capital. E por falar em BTG, uma notícia aí nas últimas semanas, uma notícia exclusiva do Finsiders, foi de que o C6 Bank, que é um banco digital criado por ex-sócios do BTG, está se preparando para lançar uma modalidade de home equity. Home equity é o crédito com garantia de imóveis, né? Ou seja, é um crédito que você toma lastreado aí, né? Tendo como garantia os imóveis. Essa informação que a gente noticiou, né, a previsão é de que a modalidade aí de home equity esteja no ar até outubro. É uma informação de algumas fontes, né, que deram essa notícia para a gente. O banco não se pronunciou, não deu os detalhes aí sobre o novo produto, mas é sinal de que está apostando num mercado que hoje gira próximo de 12 bilhões de reais, mas tem potencial de 500 bilhões de reais, potencial de injetar 500 bilhões de reais na economia. O C6 não seria o único, né, a explorar esse mercado, tanto é que, por ser um mercado grande, vem atraindo mais e mais fintechs, exemplo de algumas, Creditas, Cashme, Credit Home, e ao contrário de outras fintechs que vêm oferecendo crédito, o C6 preferiu fazer dentro de casa o seu produto de home equity. Tanto é que ele contratou, segundo fontes disseram ao Finsiders, ele contratou a Vivere, que é uma empresa especializada em crédito imobiliário da Accenture, para ajudar nesse desenho da nova solução. É importante lembrar que o C6 ele vem atraindo recursos, né? No fim de junho, o JP Morgan, que é um banco americano super conhecido, né, comprou 40% do C6 e, a depender da evolução dos negócios, essa negociação pode levar o JP no futuro a comprar 100% do C6, como mostrou uma reportagem da Bloomberg. Ou seja, são notícias aí que mostram que o mercado está bastante aquecido, né? Movimentações, operações de M&A, mais instituições criando fundos para investir em startups. É um mercado bastante em ebulição, tem muita coisa acontecendo. O Finsiders daqui continua cobrindo, né, essas notícias, trazendo contexto, trazendo mais do que a notícia em si, e é uma honra aí ter estado com vocês nesse primeiro episódio. Até a próxima semana.